Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmo 73, 25. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Fé e Tulipas, e o vídeo de hoje é uma continuação da nossa série sobre ídolos do coração. E nesse capítulo, a autora começa contando a história de Ana, a mãe de Samuel. O seu marido Eucana não era só casado com ela, ele também era casado com uma mulher chamada Penina. E essa mulher chamada Penina tinha filhos. E a Bíblia nos diz que muitas vezes Penina ficava ridicularizando Ana por ela não ter filhos. E esse desejo de Ana por ter filhos fez com que ela se derramasse perante o Senhor, se ajoelhasse e simplesmente orasse a Deus, expondo seu coração, falando como que ela estava se sentindo. E Ana fez o compromisso de que se ela tivesse um filho, ela iria dedicar a vida deste filho ao serviço do Senhor. E depois de um tempo, Ana engravidou e deu à luz a Samuel, e ela manteve o seu compromisso e ela o entregou para morar no templo junto com os sacerdotes. E se você está acompanhando a nossa série, você já viu uma diferença bem grande. Nos vídeos passados, a gente viu um pouquinho sobre a vida de Raquel. Raquel é uma mulher que não podia ter filhos e, em vez de se entregar ao Senhor, ela simplesmente clamou: dai-me filhos ou morrerei. E no vídeo de hoje a gente vai ver como que os nossos anseios e os nossos desejos são cruciais para a gente estudar a idolatria. E lendo esse capítulo, eu dividi em 3 tipos de desejos que nós podemos ter. O primeiro é o desejo santo. Esse desejo santo é basicamente o de Ana. Ela tinha o desejo de ter filhos e esse desejo nunca se tornou um ídolo no coração dela. E esse desejo de Ana não era um desejo só para revidar a crueldade de Penina ou só para o seu próprio bem. Esse desejo dela era o desejo que ela tinha de ter um filho para que esse filho pudesse glorificar a Deus. E é muito legal que mais tarde a gente vê que Ana teve mais outros filhos. Então, o desejo santo é o desejo que nos leva à verdadeira adoração. E o segundo tipo de desejo é o desejo pecaminoso. Esse desejo pecaminoso é simplesmente você desejar algo que seja pecado. Por exemplo, quando um homem deseja a esposa de outra pessoa. Isso é um desejo pecaminoso. E o terceiro tipo de desejo é o desejo que pode se tornar pecaminoso. E um grande exemplo que a gente tem desse tipo de desejo é Raquel. Raquel tinha o desejo de ter filhos e não tem nada de errado em querer ter filhos, mas esse desejo se tornou um ídolo no coração dela, porque ela queria filhos ou simplesmente queria desistir da vida. Então, sempre quando a gente tiver um desejo, a gente tem que pensar: esse desejo é idólatra ou é um desejo focado em Deus? Quando Deus criou o homem e a mulher, eles foram criados para simplesmente desejarem a Deus e também criados para refletir a imagem de Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, todos os desejos dos seres humanos se tornaram desfigurados. E olha só que interessante que Elaise diz: em lugar de desejar o domínio sobre a criação para a glória de Deus, o desejo humano de domínio passou a focalizar-se no próprio homem. E a gente vê isso quando as mulheres tentam usurpar o papel dos seus maridos, ou então simplesmente quando maridos deixam o seu papel, ou então quando eles querem uma obediência irracional. E foi a partir da entrada do pecado que o homem começou a trabalhar apenas para se projetar ou para conseguir uma vida boa para si mesmo. E foi a partir daí que começamos a desejar uma beleza que, em vez de projetar e refletir a Deus, projetasse a nós mesmos. E a gente pode continuar listando que desde a queda houve vários outros desejos que foram disturpados. Por exemplo, o desejo da amizade. Ao invés de nós desejarmos relacionamentos que glorifiquem a Deus, nós começamos a buscar relacionamentos que possam de alguma forma trazer algum benefício para nós. E apesar de todos esses desejos que foram corrompidos, aos pés da cruz, eles podem serem corrigidos. E olha só que interessante que Elaise diz: a verdade maravilhosa é que nossos anseios são todos satisfeitos em Cristo. Ele veio para nos dar vida abundante, mas não faz satisfazendo nossos desejos pecaminosos. Ele nos satisfaz desviando desses desejos o nosso coração e voltando para Ele mesmo. Então agora a gente volta para Ana. Ana tinha um forte desejo, mas ela buscou acima de tudo Deus como a fonte da sua verdadeira felicidade. E com isso, ela estava disposta a colocar todas as suas vontades aos pés dele, para que somente a vontade dele fosse feita. Então, pegue todos os seus desejos e coloque em oração, porque à medida que você vai colocando esses desejos em oração,
Deus vai fazendo com que esses desejos sejam moldados segundo a vontade dele. E você terá novos desejos, um desejo que foi dado por Deus, que vai ser usado completamente para a glória dele. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo e de se inscrever no canal para ver mais sobre Fé e Tulipas, porque tem vídeo novo toda semana. Até o próximo!